Ok, turma. Então vamos dar continuidade, vamos dar prosseguimento ao entendimento da metodologia de pesquisa. Quem já assistiu as duas outras videoaulas vai então entender que nós estamos evoluindo. Quem não assistiu, então volte lá e dê uma boa de uma assistida. Mas hoje nós vamos falar quase que exclusivamente de um novo método que é uma evolução a partir do indutivismo e do falsificacionismo, para que a ciência continue a fazer aquilo que se propõe, explicar e prever. Então a gente vai ver o programa de pesquisa de Lakatos, né, que é o nome do cara que teve a ideia. Bom, então vamos lá. Quais são os grandes problemas dos dois métodos vistos nas outras duas videoaulas? O indutivismo e o falsificacionismo. No indutivismo, o pesquisador, como descobridor das leis e teorias, ele não interage com o objeto de estudo. Correto? Ou seja, independente da pessoa física, o resultado será sempre o mesmo. O que interessa é o pesquisador. É aquele que anota, aquele que descreve, aquele que junta as informações e o resultado sai a partir dos resultados. Traduzindo, o pesquisador, para o método do indutivismo, não é muito mais do que uma ferramenta. Ele é simplesmente uma pessoa que junta tudo e obteve o resultado a partir do que ele já tinha. Correto? Que a gente já entendeu no falsificacionismo, isso não é verdade. Quando ele introduz o conceito dos preconceitos, dos conhecimentos anteriores, aí ele diz não, há uma interação entre o conhecimento que o pesquisador tem com o objeto de pesquisa. E essa interação pode mudar totalmente a pesquisa. Correto? Então essas são as principais diferenças. E aí tem algumas consequências, né? No falsificacionismo, uma boa teoria também está à mercê de ser impedida de seguir adiante por causa da fé dos seus seguidores ao tentar constantemente provar que ela está errada. Então, em algum momento, uma pesquisa que deu um resultado certo vai ser verificada a sua falsidade e por isso descartada, quando muitas vezes ela poderia estar certa. Tá? Mas o que ambas têm em comum? Ambas, ao realizarem dentro dos seus preceitos, dentro dos seus conceitos, das suas ideias, fazem pesquisas em partes individuais do problema. Então elas observam partes, secções do problema. Muitas vezes aquelas secções não são o problema em si, elas participam de um problema muito maior. E aí, através desses dois métodos, essa amplitude maior do problema pode se perder. Querem ver um exemplo? Vocês vão ver agora no próximo slide. Por exemplo, alguém já viu um elefante nadando? Eu não vi. Mas quem mora na Índia, ou um dia que eu for para a Índia, eu vou poder ver um elefante nadando no lago, em alguma coisa. A gente sempre se pergunta, né, como é que os animais nadam. E eis a ilustração de como o elefante nada. Vejam, ao nadar, ele mergulha quase que totalmente. Só fica a tromba, o topo do cocoruto da cabeça e a corcovinha aqui das costas. Então o que se vê de quem olha de fora é apenas a tromba e essas duas pequenas massas. Vejam a semelhança, né, com esta imagem aqui com a tromba. Vejam, essa é uma foto clássica, bem conhecida, do monstro do Lago Ness. É uma foto falsa, não é verdadeira, foi falsificada exatamente para vender para um jornal na época e tudo mais, mas então se atribuir. Será que agora eu não posso fazer essa pergunta? Baseado no que se observa de fora, será que de repente não era um elefante que nadava no lago e alguém pensou que fosse um monstro porque nunca viu um elefante nadando? Como é que eu vou encontrar essa resposta? Se eu uso os dois outros métodos, eu vou me focar em pequenas parcelas de um problema maior. Então, o que Lakatos está querendo dizer ao fazer um programa de pesquisa é que nós precisamos nos afastar do problema e enxergar ele como um todo, sem perder as particularidades. Ou seja, vê-se as particularidades e também se vê como as particularidades atuam como um geral, como um todo. Correto? Vamos lá. Bom, então o que acontece? A solução de Lakatos é, em vez de trabalhar individualmente, a ideia dele é trabalhar coletivamente. Mas botar muitas pessoas juntas para trabalhar precisa de uma coordenação. Alguém ou um conjunto de regras que diga para cada pessoa individual como que elas vão trabalhar, tanto individual quanto coletivamente.
correto? Então o que acontece? Ele diz assim, o programa de pesquisa é uma estrutura que fornece orientações para pesquisa futura com uma heurística tanto negativa quanto positiva. Bom, agora nós temos que entender o que é heurística. Heurística tem origem no termo grego, que eu não sei pronunciar, que significa encontrar ou descobrir. Ele tem a mesma origem da palavra eureka, né? Que significa encontrei. Então, ou seja, são métodos, são leis, são ideias que orientam o pesquisador e o conjunto de pesquisadores a encontrar a solução, correto? Então vamos lá, o que seria heurística positiva? É a pauta geral que orienta e define como será desenvolvido o projeto de pesquisa. É o caminho ou os caminhos que os pesquisadores irão trilhar para encontrar a solução do problema. Qual é o problema? Está na heurística negativa. É chamada de núcleo irredutível. E essa heurística negativa não deve ser rejeitada ou modificada durante a pesquisa. Então, ou seja, nós teremos algo que nos pauta, que nos orienta, que é chamado de núcleo redutivo, que é a ideia central da pesquisa, e em volta, que vai ser chamada de cinturão protetor, é a heurística positiva, que são o caminho ou os caminhos que os pesquisadores desenvolvem para encontrar a resposta que está dentro do núcleo redutivo. Segue em frente. Então vamos lá, vamos destrinchar. Heurística negativa, né? Possui um núcleo redutivo que não deve ser rejeitado ou modificado. Traduzindo, ó, é uma ideia base, só que ela tem uma questão. Para o programa de pesquisa de Lakatos, ela é rígida. Por exemplo, né, eu quero saber por que, um programa de pesquisa, né, vamos encontrar o porquê da atração gravitacional dos corpos. Então essa é a minha heurística negativa, é o meu núcleo irredutível. Descobrir por que ocorre a atração entre corpos. E eu fixo isso numa bandeira. Bom, isto para Lakatos vai focar todo o trabalho, todos os conhecimentos científicos necessários. Vou precisar de um químico, vou precisar de um físico, de um matemático? Vou, não vou? Não, químico não precisa. Chega à conclusão que não, químico não precisa. Para explicar a atração gravitacional, não precisamos de conhecimento de química, mas precisamos do matemático e do físico. Precisamos do mecânico? Tá, mas o mecânico, que tipo de mecânico? Né? Porque de repente o físico faz o trabalho dele. Então, essa heurística negativa são aquelas ideias, são o principal, o núcleo, a qual vai dizer quem entra na pesquisa, quem não entra. E o que os pesquisadores devem pesquisar. Né? E aí o que acontece? Mas ele não pode ser rejeitado ou modificado. Então o que acontece? Ele não pode ser falsificável, ele não pode sofrer da falsificação, que era a base do método anterior. No heurística negativa, ou seja, no núcleo redutivo. Tá? Como que ele faz para proteger isso? Por isso que ele criou o outro, a heurística positiva, que é chamada de cinturão protetor. Tá? Então o que acontece? Lá dentro do cinturão é que vai existir as ideias que vão ser comprovadas ou não e podem deixar de existir. Mas esse núcleo redutivo, ele garante, né, que a pesquisa vai ser feita e vai manter aquele mesmo foco. Vamos seguir. Então, um exemplo, né, de uma heurística negativa. Lá na astronomia copernicana. O núcleo redutível de um programa de pesquisa daquela época seria algo parecido com isso. A Terra e o planeta orbitam um Sol estacionário e que a Terra gira no seu eixo, dando uma volta completa por dia. É um exemplo plausível de um núcleo redutivo, a heurística negativa. Tá? Ela é clara, precisa e é uma afirmação. Correto? Normalmente aqui serão afirmações. Pode existir pergunta? Claro que pode, mas é um pouco menos comum. Correto? Bom, isso vai ser heurística negativa. Correto? Em volta dela vai ter a heurística positiva, que é chamada de cinturão protetor. O que vai ser isso? É chamado de cinturão protetor porque exatamente vai envolver esse núcleo
irredutível de maneira a proteger ele. Como? Através dos testes, das teorias, dos mecanismos, de tudo que vai ser usado, todo o processo de pesquisa vai estar aqui. Né? Então serão aqui dentro do cinturão protetor utilizadas leis, teorias vigentes que serão usadas para explicar o problema, para encontrar a solução do problema, ferramentas matemáticas, ferramentas instrumentais, tudo que existir de disponível. E como esse programa ele tem um prazo bem grande, ele propõe que a pesquisa seja feita por muito tempo, então qualquer nova ferramenta, qualquer novo conhecimento que vir a existir pode ser utilizado. Né? Então isso é que é a relação entre os dois. Tá? A mudança do núcleo irredutível para lacatos é inaceitável. Por que isso? Por que ele não aceita? Por que esse é o nome núcleo irredutível? Porque como é ele que foca a pesquisa, se ele mudar, muda toda a pesquisa. Então, para ele, o ato de trocar significa um fracasso. Um fracasso em quê? Na pesquisa? Não, mas um fracasso na montagem do programa de pesquisa. Porque primeiro tu monta o programa, depois tu executa o programa. Então tu precisa de um bom planejamento para uma boa execução. Se tu faz um mau planejamento, a tua execução sai ruim. Então ele coloca assim, ó, preciso ter certeza que o meu planejamento está certo. E a primeira pedra fundamental não pode estar errada. Por isso que é irredutível. E como é a pedra fundamental, a partir dali que se coloca o restante para encontrar o resultado, então ela tem que ser muito bem sólida. Tá? Então é inaceitável qualquer tipo de troca. O que acontece para lacatos se o núcleo irredutível estiver errado? A pesquisa acaba, simplesmente se encerrou tudo. Né? Não existe mais, não tem por que manter esse programa de pesquisa. Se encerra tudo, se destrói tudo e começa um novo. Correto? Um novo programa de pesquisa. Só que agora com o núcleo irredutível correto. Bom, então vamos lá. Bom, a heurística positiva, então, é toda aquela parte, né, que vai desenvolver a pesquisa em si. Estão os conhecimentos, as pessoas, estão os equipamentos, tudo vai estar ali. É todo aquele conhecimento, toda aquela ferramenta utilizada pelos seus pesquisadores para encontrar a solução do problema. Correto? Então, e a vantagem dele é que tu pode descobrir que deu errado e começa de novo e não destrói a pesquisa. É só uma pequena parcela, só um pequeno segmento de toda a pesquisa que deu errado. O resto se sustenta. Correto? Então essa é uma ideia muito importante, porque diz que o lugar onde há mudanças é no cinturão protetor. Ele não pode, não deve e não será imutável. Ele nunca será o mesmo. Cada vez que surgir uma ideia nova, cada vez que o resultado dentro da própria pesquisa der uma conclusão, vai criar um novo conhecimento e então ele se retroalimenta constantemente. Tá? Tudo aqui entra dentro desse cinturão protetor. Todas as novas ideias, teorias, previsões, tudo. Correto? A única coisa que não pode fazer é mudar o núcleo irredutível. Segue. Então vamos lá. Tá? Qual é a metodologia de lacatos? Então tudo vai surgir a partir das ideias com objetivo-alvo maior. A visão ampla do problema englobando um problema de maior magnitude. Então, né? Ou isso estabelece o trabalho a ser feito dentro de um único programa de pesquisa, ou seja, ampliação ou modificação do cinturão protetor por adição de articulações ou hipóteses, ou é possível comparar métodos de programas de pesquisas diferentes que têm objetivos em comum. Correto? Então a grande maneira dele se autoavaliar, dele existir dentro desse método, é através dessas duas situações. Tá? Então bora. Bom, então o que vai acontecer? Se nós pudéssemos botar isso num desenho, seria como um círculo, né, que é o núcleo irredutível, e uma esfera, né, ou um círculo maior,
que é o cinturão protetor. E esse cinturão protetor, então, ele cresce, ele diminui, ele se modifica e acaba gerando quase que um labirinto extremamente complexo, com todos os conhecimentos, com todas as ações para desenvolver a pesquisa. Tá? Nesse caso, o progresso da ciência vai se dar pela evolução desse labirinto. Quanto mais conhecimento for agregado, mais o labirinto se torna complexo e mais ele cresce, mais ele é capaz de encontrar a solução do problema. Tá? Isso dentro do projeto de Lakatos. Então, o que acontece? Como é que tu vai avaliar um programa de pesquisa? Não tem como, é muito difícil uma avaliação de um programa de pesquisa dentro do método. Ele sugere algumas ideias, como por exemplo, uma avaliação introspectadora, né? Ou seja, o próprio grupo da pesquisa, a própria pesquisa em si é a única que pode ser se ela avaliar. Então, por exemplo, eu estou conseguindo avançar na minha pesquisa, a cada ano eu consigo descobrir coisas novas que me chegam mais perto da solução do meu problema, então eu estou progredindo. Não, estou parado, já fazem 10 anos que eu estou desenvolvendo a pesquisa e não avanço. Isso é o grande problema do projeto de pesquisa Lakatos. Por que isso é um grande problema? Porque vejam bem, se o núcleo, o cinturão protetor, ele depende dos conhecimentos, depende das ferramentas, de repente é uma questão de 10 anos e meio e sair uma ferramenta ou sair um conceito, vir de outro projeto de pesquisa, aquele conhecimento que estava faltando para deslanchar no primeiro. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: eu desenvolvo um programa de pesquisa querendo estudar a lei da gravitação universal. Só que dentro da minha equipe, que eu estou tentando pesquisar, não existe Newton. Newton está fazendo a pesquisa dele em outro país. E eu não consigo avançar. É uma incompetência minha ou é uma limitação por causa do conjunto de informações que eu tenho? Aí eu fico pesquisando durante 10 anos sem evolução. Fico 10 anos lá patinando. Aí eu decido, não, tá, acabou. Não tem, esse projeto de pesquisa acabou, ele não é válido. No dia seguinte que eu encerro o programa de pesquisa, Newton lança uma ideia que, se eu tivesse esperado mais um dia, eu teria continuado com o meu projeto de pesquisa e talvez até ultrapassasse Newton, porque eu dependia dele. Então esse é o grande problema. Quando é que, para Lakatos, quando que a coisa vai dar certo? Né? Quando que vai saber, como que vai se saber, quanto tempo leva, quanto tempo se espera para saber que há uma degeneração pontual ou temporária ou não? Quando que é isso? Quer dizer, é um problema, é um impacto pontual, é uma coisa que vai se levar para o resto da vida. Isso é um grande dos problemas, tá? Mas ela vai ser feita, né, de uma maneira sempre intraprograma, analisando o próprio cinturão protetor. Tá? Então vejam, a coisa é um pouco mais simples, é um pouco mais curta de entender, correto? A ideia que Lakatos tem é exatamente essa. Em vez de um pesquisador sozinho realizando a sua pesquisa, há um grupo coordenado. E aí ele entende que, como é um grupo coordenado, e ele aceita todas as outras premissas dos outros métodos, ele não exclui os outros métodos. Então o que acontece? Ele diz, falsificacionismo funciona? Não tem problema, no cinturão protetor tem o espaço dele. O método indutivista funciona? Tem um espaço para ele ali. E o que acontece? Ele espera que dentro desse grande projeto a solução possa ser encontrada. Tá? Então essa foi a grande evolução. Veja, estamos crescendo de métodos pontuais para métodos individuais para métodos de grupo, métodos mais amplos. Correto? E ainda vamos ver mais um ou dois aí pela frente. Correto? Então até a próxima videoaula.